Senhor Jesus, ensina-nos a viver os teus ensinamentos e a estar atento ao teu chamado de cada dia. Queridas irmãs e irmãos, hoje nós temos o Evangelho de Mateus, capítulo 9, verso do 9 ao 13, que vai nos dizer: naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletaria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aquele que tem saúde não precisa de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Louvor a vós, ó Cristo. Queridas irmãs e irmãos, estamos no tempo comum, né? O 10º domingo do tempo comum. E a liturgia de hoje nos ajuda, nos orienta, Deus nos orienta, que prefere a misericórdia do que o sacrifício. E isso deve nos levar a entender de que para Deus o essencial não é os atos externos de cultos ou declarações de boas intenções, mas sim uma atitude de adesão verdadeira e coerente ao seu chamado, à sua proposta de salvação. E isso sim é o essencial da nossa liturgia de hoje. Na primeira leitura do profeta Oséias, nos fala da sinceridade de uma comunidade que procura, de certa forma, às vezes, manipular até Deus. Mas seu coração não é sincero e não aderiu à aliança. O profeta diz que Deus quer misericórdia, amor para com os outros e não se interessa pelos sacrifícios e holocaustos. Já a segunda leitura de São Paulo, a carta aos Romanos, Paulo vai nos apresentar, né, aos cristãos que sejam ele, de onde vem, deve levar algo essencial, que é observar a fé de Abraão. Porque Abraão se colocou nessa atitude de confiança e não teve dúvida. E Paulo nos convida também a crer naquele Jesus Cristo que ressuscitou para nossa justificativa, para nos salvar. Porque a salvação não é uma conquista nossa, mas é um dom e graça de Deus, que é oferecido de forma gratuita do amor de Deus. O que nos resta é acolher com fé e com sinceridade e confiança em Deus. O Evangelho, portanto, nos apresenta uma catequese sobre a resposta que devemos dar a Deus quando Ele nos chama, todas as mulheres, todos os homens, e Ele chama sem exceção, né? Que é bom, que é ruim, que é pecador, porque de certa forma Ele diz que prefere os pecadores, porque Ele veio para os pecadores. Porque o nosso mestre Jesus de Nazaré, ele não se preocupa em estar junto com aquelas pessoas que são mal vistas, não. No entanto, ele fica lá comendo com os cobradores de impostos e é questionado pelos fariseus. Por quê? O que importa é que ele chama e aqueles que aderem, que se dispõem a acolher o seu projeto, isso é o que lhe interessa. Muitas vezes nós buscamos, gente, muitas coisas passageiras, né? Quando jovem, buscamos muitos estudos, né? Faz curso desse, faz mestrado, faz doutorado, depois um emprego. Mas tudo isso passa e não é o essencial. E o que é que fica, né? Muitas vezes nós estamos paralisados
O jovem vive paralisado no seu mundinho, que é passageiro. Você, jovem, você, homem, mulher, cada um de nós, precisamos nos perguntar em que nós estamos paralisados, como Mateus, que estava paralisado lá na coletoria de impostos, né? Fazendo só aquilo que ele achava que era bom. Mas nós precisamos estar atenta para o que Deus nos chama, para que Jesus nos chame e a gente responder com generosidade. Porque nós não devemos temer. Jovem, você não deve temer quando Deus lhe chama. Porque é Ele que lhe capacita. É Ele que lhe dá força para você corresponder ao chamado. Então, não fique preocupado em dar resposta. Responda com generosidade e com amor. Por quê? O que vai ser essencial é a sua resposta a Deus. Ele tem um projeto de vida para cada pessoa. É preciso você descobrir qual é este projeto, esse plano que Deus tem de vida plena para você. Porque Ele nos oferece de forma gratuita. Todas as pessoas, na sua individualidade, Deus dá a graça e chama a graça de responder. Ninguém é privado disso, desse dom gratuito. Porque o chamado de Deus faz é para viver o seu reino. Deus não exclui ninguém, mas precisa que nós queremos segui-lo também. E nos comprometer com o seu projeto. Não é, e se comprometer não é viver as leis somente, as regras somente, não. Mas é seguir, abrirmos ao amor, ao caminho da justiça, em atitude de misericórdia, para com o próprio Jesus nos ensinou, o que Ele nos ensinou. E neste ano vocacional, né, que nós estamos celebrando, devemos estar atentos, né, todos os dias, o que Deus nos chama a viver. O que é essencial é a nossa resposta pessoal de amor. Então, peçamos, né? Oremos a Deus, suplicamos a presença de Deus em nossas vidas. Rezemos para que realmente a gente esteja de ouvidos atentos para escutar o chamado de Deus, para abrir o nosso coração para o amor. Rezemos por todas as pessoas que ainda não responderam esse chamado com generosidade, mas também vamos rezar pelos e aquelas que já responderam, mas para que sejam fiéis e tenham confiança na luz e na graça de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado. E fiquemos nessa presença desse Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Amém. Pessoal, eu quero louvar e agradecer a Deus. Nessa semana, né, que passou, dia 9, dia 10, nós, missionários da Mãe da Vida na Visitação, tivemos aniversário de fundação e também aniversário de nossa presença aqui nessa igreja local da Barra do Ceará. E a gente agradece a Deus por todas as pessoas que colocou no nosso caminho, tem colocado para o processo de nossa santificação, que tem contribuído na nossa missão aqui também neste local, por esse carisma que Deus nos confiou a viver. E tudo é graça e devemos dar graça e render graça. E suplico a oração de vocês também por cada uma de nós, pela perseverança e que surja novas jovens que queiram vir viver este carisma do amor, da escuta, da acolhida e do serviço a Deus na pessoa dos irmãos, das irmãs mais fragilizadas. Amém. Um santo dia para todos vocês e para todos nós. E rezemos uns pelos outros durante toda essa nossa semana. Amém.